Por gentileza, a Heloísa Hungria. Ah, está aqui. Então tá bom. Terminando já? Tá bom. Nós temos 10 minutos para fazermos o encerramento. E nesses 10 minutos, algumas perguntas de vocês. Tudo bem? A Heloísa vai fazer uma apresentação final, encerrando o que aconteceu nesses 2 dias aqui também. Tá bom? Então, por gentileza. Já está inscrita a primeira? Como nós estamos gravando a reunião também, é importante a pessoa se identificar e fazer a sua pergunta. E para quem está fazendo a sua pergunta? Eu sou Native de Santo André. A minha pergunta para o doutor. Queria saber, assim, igual você comentou que 20 pessoas para fazer, como que fala? Não queria dizer isso, cobaia, para ser cobaia, mas é que agora, como eu não lembro a palavra, eu estou referindo assim. Então, é isso que eu gostaria de saber. Precisa de 20 pessoas, o senhor comentou. Eu posso ser uma dessas pessoas, se eu quiser participar? Quando eu fiz referência, eu disse em relação a pessoas que poderiam participar do processo dos estudos, né? Profissionais que tivessem a disponibilidade de participar do estudo. Eu não fiz, talvez pela correria, né? Eu não fiz menção a pacientes para o estudo. Acho que talvez não tenha sido muito claro, né? Mas nós temos vários pacientes que acompanham nosso trabalho e que escutem e que recebem orientações. Então, a senhora, claro, seus familiares também serão muito bem-vindos no nosso local de trabalho para ver o que está acontecendo, trocar ideias, etc. Entendeu? Boa tarde. Sou Flávia, sou de Natal, do Rio Grande do Norte, e minha mãe tem ela há 1 ano. E minha pergunta é para o Dr. Gabriel. Essa nova medicação, o Dex, eu gostaria de saber se há uma melhora progressiva. Em que grupo de pacientes de ela? Assim, os pacientes que já estão no início da ela, sem muito comprometimento motor, ou aqueles pacientes que já estão bem mais comprometidos? Em que grupo o DEX ele está sendo bem mais satisfatório nas pesquisas? Como eu disse na apresentação, um dos critérios de arrolamento e inclusão dos pacientes do estudo era ter menos de 24 meses de sintomas. E como você viu também na característica dessa população, eram pessoas com um grau de disfunção não tão severo. Todo e qualquer dado que sair desse estudo vai ser para esse tipo de população, obviamente. E nós vimos ontem, nas aulas que tivemos ontem, que o impacto de qualquer terapia, especialmente se o foco da terapia for esse, bioenergética, vai ser tanto maior quanto mais precoce for o início da terapia, né? De todo caso, assim, a gente, obviamente, se o estudo for positivo e eventualmente tiver aprovação, eu antecipo que vão ter pacientes com disfunção mais severa tomando, e a gente vai ter que fazer estudo sobre isso. Eu não tenho dados para te dar esse tipo de resposta e eu acho que o estudo também não responde isso, tá bom? Vai ter que ser feito futuramente outros estudos. Ou só o microfone. A prioridade do estudo do DEX é mais os pacientes iniciantes, de mais início. Com uma tentativa de mostrar o eficácia de uma forma mais fácil, né? Porque o impacto vai ser maior quanto mais precoce for o início da terapia, né? Mas isso não exclui pacientes... Não exclui os outros pacientes. Exato, mas precisa de estudo para ter esse tipo de alegação, tá bom? Tá, obrigada.
Pois não. Olá, meu nome é Flávio, sou doutorando no Instituto de Genética da USP e minha pergunta para o Dr. Miguel você falando das células reprogramadas, né, IPS, tem-se alguma possibilidade de utilizar essas células também na própria terapia? Questão muito bem levantada. Na verdade, quando as primeiras IPS foram geradas, todos pensavam, bom, acabou o problema da gente ter que usar a célula embrionária. Na verdade, o processo pelo qual a IPS passa, ele utiliza principalmente vírus para fazer a transfecção gênica. Mesmo aqueles processos que não utilizam vírus, eles são feitos com BACs ou com algum outro tipo de vetor, você observa que a reprogramação da célula, ela não é completa. É como se a célula ainda tivesse uma memória, um resquício daquilo que ela era. Então, a volta para aquela própria... Vamos supor, se a gente usou a célula da pele, eu faço a diferenciação para neurônio. No meio do caminho, a chance dela voltar a ser uma célula de pele ainda é grande. E nós sabemos que os telômeros deles estão encurtados, ou seja, para algumas linhagens celulares você já tem um envelhecimento maior. Então, isso inviabiliza o uso hoje da IPS como uma ferramenta de tratamento direto. Entretanto, o que eu realmente acredito é que vai ser uma ótima ferramenta de screening de fármacos. Alguma outra pergunta da plateia? No tocante ao aspecto do Dexpramipexol, nós tivemos uma reunião em Brasília, no dia 21. Essa reunião foi suprapartidária, ela foi organizada por um deputado federal, Romário. Incrível que possa parecer, ele está jogando um bolão lá em Brasília. E estava presente também uma equipe interessante de deputados. E, logicamente, que pacientes, cuidadores familiares e profissionais da área da saúde. E houve um aperto grande no tocante ao uso do Dexpramipexol. E a razão é importante registrar, porque em algum local está havendo a prescrição e a disponibilização dessa medicação sob uma forma de solução. 15 ml ao dia, 15 ml 2 vezes ao dia, que representam 300 miligramas, que é igualzinho àquela dosagem que foi colocada. Se na fase 2 foi positiva, até o momento, é a informação que nós temos, a resposta da medicação nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, por que não os pacientes poderem solicitar o uso dessa medicação? Foi a pergunta feita pela plateia. Na mesa encontrava-se o representante da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, o EMEA, no Brasil, a Anvisa. A Anvisa ela carrega nela muitas queixas nossas. Mas para essa condição, nós não temos qualquer dúvida e qualquer justificativa para colocarmos dúvidas e queixas para a Anvisa. O colega que se encontrava na mesa, ele fala, eu analiso os processos rapidamente. Ele fez a mesma pergunta. Se o laboratório acha que a medicação ela seja segura, primeira coisa, e que ela possa trazer um benefício para o indivíduo, mas a primeira coisa é a segurança dela, pode-se fazer a solicitação de tratamento compassionado. O que é o tratamento compassionado? Doença rara, doença grave, evolutiva, não tem outra medicação, não tem muito a acrescentar do ponto de vista terapêutico para ela, então nós poderíamos utilizar essa medicação. Sob essa forma, sem ainda ter o término da fase 3. Entretanto, vejam só, o próprio laboratório que trabalha com a medicação não está seguro nesse momento. E nós temos exemplos disto. Os exemplos são Vioxx, aquele anti-inflamatório belíssimo, problema cardiológico, deve ser retirado da praça. E quando se descobriu isto? Não foi na fase 2, não foi na fase 3, não foi na 4,
foi no uso. E não foi no uso 6 meses, 1 ano, por anos. Um outro medicamento que eu prescrevi bastante, minociclina, antibiótico. Foi colocado aqui, num dos slides. Poxa vida, se faz resultado em fase 2, se ela está presente na prateleira de farmácia, se eu a tenho em prateleira, por que eu não posso prescrevê-la? Não preciso nem pedir tratamento compassionado. E ela não era cara, prescrevi. Para 1, 2, 76 pacientes. Aí eu fui para o Congresso Internacional. Chegando no Congresso Internacional, havia uma apresentação, resultados finais da minociclina. Aí assustou-me. Acelerava a doença em quase 6 meses. Ou seja, em vez de trazer benefício, acelerava a doença. Não se pode fazer qualquer intervenção muito rápida. Também não se pode fazer intervenção muito devagar. Mas nós temos que procurar primeiro a segurança. Havendo a segurança desse processo, eu assumo um compromisso com vocês, sob uma forma pessoal, sob uma forma de associação institucional. Essa medicação tem que chegar. E rapidamente. Mas desde que tenhamos segurança. E desde que tenhamos informações de eficácia dela. Caso contrário, não dá. Não dá para eu prescrever, por exemplo, sobre a forma de solução. Aí eu entendi. De novo, acho que vale a pena o Gabriel informar isso. Por que é perigosa essa condição de trabalhar sobre a forma de solução? Bom, como eu disse durante a explanação, a forma do dexpramipexol é uma forma com 99,95% de pureza. Uma solução manipulada, não sei quais seriam os métodos que eles utilizariam para dar esse tipo de segurança, que essa seria uma forma com esse nível de pureza. E ainda assim, não existe nenhuma agência regulatória em cima desse tipo de formulação fiscalizando a produção desse tipo de medicamento dessa maneira. Então, a realidade é que nós não sabemos o que está sendo administrado. Se há um erro mínimo que seja, um erro de 10%, 20% para pramipexol, vocês viram o efeito dopaminérgico nos ratinhos, o que fez? Acelerou o curso da doença. Então, se o paciente começa a tomar uma medicação com efeito dopaminérgico, a gente pode piorar a doença. Isso é muito importante frisar, para que não saia fazendo uso de uma medicação que ainda não está aprovada e não foi regulamentada. É por isso que existem leis que regularizam isso, é por isso que a gente faz estudos, não é à toa, é para garantir que a medicação, acima de tudo, não cause dano e que ela seja também eficaz. Durante esses 2 dias, as pessoas que estiveram presentes, elas foram colocando as suas emoções em papéis. Essas emoções foram coletadas e elas foram analisadas. Esse é um trabalho belíssimo, desenvolvido pela Luísa Hungria, lá no nosso ambulatório, na associação, nas nossas reuniões. E ela compilou essas informações. Vamos ver o que ela trouxe hoje. E Luísa, está com você. Obrigada. Olá a todos, é mais gostoso. Como a doutora Karine pediu, a árvore de sentimentos. Então eu denominei como um poema em conversa. O que é mais importante para viver? Ar que Deus dá desde que o dia nasce e é de graça. Amor à vida, esperança e fé. O melhor hoje que ontem. Nada do que foi será, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. A gente vive um segundo tudo que se vê não é igual ao que já foi um dia. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Agora tanta vida lá fora como uma onda. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ame e respire a natureza. Não dá trela para ela, não desista nunca. Esperança sempre. Juntos pela vida, amor, carinho, solidariedade. Perseverança, amor e esperança. Família, amigos, fé, felicidade, amor e paz. Lição de vida. Esperança, união, força, carinho, compreensão, vida, perseverança. Viver todo dia como se fosse o último. Viver o momento aprendendo a ser. Era o desenho de uma borboleta. O céu é o limite, sem fronteiras. Só pelo amor vale a vida. Liberdade. Alegria, amizade, prosperidade. Família, fé, luz, amor. Missão de vida, determinação.
Viva a vida com a pureza e a beleza de uma rosa. Amor, esperança, para Deus nada é impossível. Esperança. Vamos viver uma etapa de cada vez. A esperança, a vida, a amor. União, saúde, paz. Paciência, esperança. Viver é agradecer todos os dias. Obrigado, meu Deus, por mais um dia e estar aqui. Esperança. Viver não é a vergonha de ser feliz. É cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Fé, 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 esperança. A cada encontro, a cada palavra, a cada conversa, a cada olhar, uma troca de energia, de experiência, de informação, de conhecimento e de vida compartilhada. E a partir disso, crescemos, nos iluminamos, nos desenvolvemos, nos tornamos pessoas melhores, com valores agregados e aprimorados pela experiência do outro em nós. Amor, compreensão. Há tanta vida lá fora, esperança sempre. Insistir, persistir e não desistir. Força, esperança. Amor incondicional. O único remédio para todos os males. Com fé, amor e esperança, tudo fica mais fácil. Paciência e tolerância, amor à vida. Vida, luz. Cada dia é sagrado e deve ser vivido com alegria. Esperança e fé, amor e perseverança. Aproveite todos os dias como se fosse o último. Viva a vida. Desafios, vitórias, saúde, a vida. Profunda gratidão pela generosidade da vida. Este é o sentimento que este trabalho de tantos anos despertou em mim. Cuidador, você é fundamental. Só o amor justifica o ensinar, aprender, compartilhar, acolher, o cuidar e a abrela. Amo você. Amor, união, felicidade e carinho. Olhar e não falar com amor. Amor, amor, amor. Todas as lições vêm a nós, por mais que sejam dolorosas, são bem-vindas para a edificação de nossas almas. Não busque felicidade, graça ou admiração desconhecidas, mas por aquilo que gostaria de viver novamente por toda a eternidade. De Nietzsche, essa frase. Cheire uma flor e sinta o perfume da alma. Amor incondicional é vida. Viver é o nosso bem mais sagrado. Só não nasceram os frutos. Valeu a intenção da semente. Não há tempo andando... Há um tempo andando retamente pela vida. Me vi na rua Pedro de Toledo, numa casinha branca, vendo, estupefada, uma casa cheia de pessoas, que parecia mais um trabalho na minha vida, e se tornou a grande transformação na minha vida. Encontrei a paz, vi o quão importante é respirar, o quão importante é amar, como a vida é certa e como a vida é longa. Depende do nosso estado de espírito. Tudo é relativo, o tempo é relativo. Então vamos viver devagar, bem devagar, os momentos alegres. Amor, música, risos e equilíbrio. A ciência vencerá a fé. A ela é mínima diante da capacidade humana de superação pelo amor. Agradeço a Deus e a equipe da Brela Neuromuscular pela oportunidade. Tenho aprendido a ser uma profissional e uma pessoa muito melhor, graças aos pacientes e às pessoas verdadeiramente especiais. Houve uma imagem de uma flor que ela estava escrita toda, inteirinha, só a palavra amor. E eu gostaria que vocês, pelo menos, citássemos todos juntos a palavra amor 6 vezes. Amor, 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 amor e amor a todos. Obrigada. Eu tenho um agradecimento especial à Brela, às pessoas que trabalham nela, principalmente as assistentes sociais, todas. Aos presidentes que já vieram, o presidente atual, toda a sua diretoria. Um agradecimento especial aos voluntários, à associação de voluntários. Sem essa associação, a Abrela não estaria presente. A Abrela não manda nenhum boleto para baixo da porta da casa de ninguém. É o trabalho dos voluntários que ela vive praticamente. Também não é com verba governamental. Não tem um centavo de governo. Então não passa nada lá.
mas alguém tem que ajudar. São os voluntários. Dentre eles, aquelas que capitaneiam. Maria Grazia, Maria Pazetti, a Nilde e tantas outras que ajudam, e tantos outros que ajudam esta associação. Um agradecimento especial aos pacientes. Vejam só o que foi colocado aqui hoje, nessas palavras, nesses 2 dias. Esses pacientes, eles têm nos ensinado o real sentido da palavra terapia. Falou-se em tratamento multidisciplinar. Mas o que significa tratamento? Tratamento vem do grego. Teros, porta, poia, criação. Criação da porta. Por que os gregos foram cunhar essa palavra para esta condição tão linda da arte, da saúde? Nós temos que abrir a porta. E onde é que está essa porta? Ela está dentro do nosso coração. E esses indivíduos que abriram seu coração nesses dias, sem dúvida nenhuma, eles estão tratados. Não só estão tratados, eles estão nos ensinando a tratar. Com que dignidade e com denodo e com que quantidade de amor que eles têm nos oferecido. Eles têm nos mostrado que é possível viver na plenitude das nossas capacidades físicas, mesmo tendo problema físico. E levar existências válidas, mesmo felizes, mesmo com as dificuldades apresentadas. Nós temos aprendido muito nos ambulatórios e principalmente nas reuniões que nós fazemos com os profissionais da área da saúde, com os pacientes e com seus cuidadores. Nós temos aprendido, veja só o que está escrito aqui hoje, a arte de viver e de amar cada momento especial das nossas vidas. Dentre as palestras todas magníficas, eu tenho que destacar algumas palavras. Uma delas da aula da Vânia. Aprendemos palavras para abrir os olhos. Se nós não abrirmos os olhos, nosso mundo passa. E ele passa sem deixar memória. E essas pessoas que se encontraram nesses 2 dias, elas nos trouxeram palavras lindas, maravilhosas, palavras estas que ficarão para sempre em nossas memórias. E estas palavras, elas nos permitem que nós vejamos esse mundo muito mais bem iluminado, muito mais lindo, muito mais belo. E dentre as palavras que dignificam as pessoas, eu vou ler uma história que trouxeram-me hoje. Em nome de Jesus Cristo, venho agradecer a Brela e toda a sua equipe, ao Instituto do Sono, ao governo e às autoridades pela bênção que eu recebo em forma de remédio, BiPAP, sonda e outras coisas. Sem essas ajudas, eu não estaria vivo. Doutora Cari, obrigado, não tinha nada que agradecer-me, porque foi nada mais do que uma obrigação mesma. Mas o agradecimento é por me visitar no hospital quando fiquei com pancreatite. Esclerose lateral amiotrófica e pancreatite é igual, não tenho o que fazer. Deixe como está. Esta era a condição de prognóstico para este paciente. Mas, nessa época, isso faz tempo já, faz 7 anos, o senhor não vai morrer. O senhor vai continuar vivo, disse-lhe. E assim, eu vivi aquela oportunidade e fui participar da primeira reunião da Brela em 2006. E como o senhor tinha prognosticado, meu medo de não viver não se concretizou. Continuei vivo. Disseram que não ia viver além dos 9 anos. E foi-me dito pelo Senhor naquele dia que eu iria passar os 9 anos. Foram palavras proféticas. E neste ano de 2012, eu vou completar 16 anos com essa doença. Muito obrigado. Eu dedico um versículo da Bíblia para o Senhor, ao Dr. Marco Antônio, e todos da Brela. Provérbios, capítulo 3, versículo 13, que diz: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Fico feliz, muito feliz, que tem homens e mulheres dedicando suas vidas ao estudo médico para ajudar os necessitados. Deixo o meu abraço a todos os meus irmãos e minhas irmãs que têm ela. E todos aqueles com enfermidade semelhante que levam à limitação motora. Agradeço ao jovem Felipe e sua família, aos meus vizinhos e amigos, a minha família, e principalmente a minha esposa, que carinhosamente eu a chamo de Big Amazona.
a dona Maria Lucimar Souza Silva. Abel Souza Lima. Obrigado. E ele vai viver muito mais do que mais 9 anos. Obrigado a todos vocês. Uma boa tarde.